Olá, mais uma vez, o canal Educação e Business está no ar. E em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. Estamos recebendo no canal Educação e Business o pastor Ezequiel para falarmos sobre social, religião e política. Pastor Ezequiel, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Maravilha, eu que agradeço, professor, a oportunidade de poder estar aqui, compartilhar desses momentos e desse serviço que a Unifia tem prestado, de trazer informações relevantes para a nossa sociedade e um pouquinho que a gente puder contribuir, estaremos à disposição. Muito obrigado, pastor Ezequiel, aqui conosco no canal Educação e Business. Vamos começar com história. Nos conte um pouco, pastor Ezequiel, sobre a sua história de vida. Muito bem. Eu sou uma pessoa simples, professor, aqui de Amparo mesmo, nascido e criado aqui, muito jovem, sou de 83 e filhos de um casal simples, migrantes de Minas Gerais. Qual a cidade de Minas, pastor? Meu pai de Teófilo Otoni. Ok, Teófilo Otoni. Lá do norte, quase Bahia. E minha mãe aqui de Ipuiuna, próximo de Poços de Calda, entre Poços de Calda ali e Pouso Alegre. E esse casal se conheceram na capital de São Paulo e ali, prove a Deus, eles se uniram em matrimônio e terem todos os seus filhos aqui na cidade de Amparo. Então, tenho 4 irmãos, eu sou o caçula deles e, enfim, fomos criados aqui. Por algum tempo nós fomos para Belo Horizonte, um período de alguns, acho que se não me engano, 3 anos, ficamos fora da cidade de Amparo, mas logo retornamos. E toda a minha formação, toda a formação familiar, a gente adquiriu aqui na cidade de Amparo. Então, temos, como disse, nós 4 irmãos. Hoje a minha irmã mais velha está em Minas, servindo ali juntamente com sua esposa, a igreja, e eu, pela bondade de Deus, servindo aqui em Amparo. E eu falo com muita satisfação em poder servir a igreja onde formou a minha família, né? A formação religiosa e as oportunidades que nós tivemos na vida. Então, acho que um resumo, eu poderia dizer que da minha história, ela se dá totalmente formada num seio cristão, com esses valores, esses princípios que são hoje, infelizmente, atacados muito, mas graças a Deus a gente pôde ter essa base na vida e que nos sustenta até hoje. Pastor Ezequiel, o senhor relata aqui a questão da família, né? Seus pais vieram para Amparo, de que você e seus irmãos nasceram e cresceram aqui na cidade. Sobre esse aspecto, qual a importância da família, segundo a sua visão? Professor, a família, ela é a base da sociedade. Não consigo ver, e eu acredito que há um consenso nisso, que não há uma sociedade bem estruturada sem que haja a família, ela esteja também estruturada para que possa formar o seu convívio, falando de município, estado e até da União. Então, a importância de a gente valorizar esses pilares que a família traz para o indivíduo, e aí eu falo que o indivíduo, o seu caráter ele é formado de forma subjetiva, né? São coisas externas que faz com que as características internas do ser humano venham a ser construída. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos compreender o valor que a família tem para construir um indivíduo que venha de uma forma positiva influenciar na sociedade. Então, acho que a família ela tem um papel fundamental para que a sociedade venha ser uma sociedade
com os valores e os igualitários, que venha buscar um bom relacionamento entre todos os indivíduos que formam a sociedade. Então, a família ela tem, sem dúvida nenhuma, uma influência muito, muito grande nisso. Pastor Ezequiel, família, quando a gente pensa em família, não dá para deixar de lado a questão da educação. E a educação ela tem dois sentidos bastante amplos, né? A educação da família para com o indivíduo e também a educação formal que se tem nas escolas. O pastor Ezequiel é um homem religioso, evidentemente. E além de ser um homem religioso, também é um homem público, já foi vereador aqui na cidade de Amparo. Então, para o pastor Ezequiel e o homem público Ezequiel, qual a importância da educação na formação do indivíduo? Muito bem, acho que é muito pertinente fazer essa colocação, porque, como eu disse, da importância da influência familiar no indivíduo para construir pilares que venha, eu vou usar aqui uma figura de linguagem, o produto para a sociedade, não que eu esteja colocando o ser humano como um produto, mas é algo que a família coloca na sociedade para que ela venha contribuir. Há uma preocupação, professor, permita talvez eu me alongar um pouco nesse tema, porque eu tive desenvolvendo um projeto no passado, onde a gente queria fazer um trabalho dentro das unidades escolares, das universidades, já temos em algumas cidades, de um auxílio ao aluno, uma assistência emocional aos alunos, para que ajude no aproveitamento escolar. Por quê? A família investe no indivíduo e ele vai para as unidades escolares. E ali o que ele absorve? Então, em algumas situações, uma contradição daquilo que ele aprende dentro de casa e aquilo que é ensinado na escola. Então, acho que tem que haver uma compreensão das atribuições do que é da família e o que é da escola. É difícil falar em educação sem fazer essa divisão de responsabilidades, porque a educação ela é uma responsabilidade da família. E a escola ela complementa isso com a ciência. E aí, nessa área que eu acho que aí entra a visão do gestor público para ter este cuidado dentro das unidades escolares. A gente tem experiências e testemunhos de alguns professores da educação infantil que às vezes a professora também tem que dar uma de mãe, né, e auxiliar os filhos em algumas educações básicas que deveria vir de casa. Mas o poder público tem que tomar o cuidado para não invadir essa competência da família. Nós, agora, olhando na questão da gestão, entendemos que 25% do orçamento ele é destinado para a educação, tanto no município, no estado, na União. Então, nós vemos que há uma preocupação na gestão pública de que faça esse gasto dentro da área da educação para que haja uma educação com qualidade. Mas muitas das vezes não é o dinheiro que o poder público destina para essa pasta, né, da educação, não é o valor destinado para a pasta da educação, mas a maneira de se aplicar. Então, acho que a importância de critérios de gastos dentro da área da educação, na capacitação do profissional. Nós vemos, infelizmente, falo isso com muito pesar, muitos desvios na merenda, e por haver uma responsabilização do não gasto de um determinado índice, nós temos algumas gestões criando gastos sem critérios para que se cumpra aquele índice de gasto, no caso do Fundeb,
tem que ser 95% no exercício e apenas 5% sendo destinado até o 3º mês do próximo exercício. E aí, enfim, coisa que infelizmente a gente viu acontecer, de criar algumas despesas para que fosse cumprido o índice do valor. Então, nós vemos que alguns gestores eles se preocupam em gastar o dinheiro para cumprir uma lei de responsabilidade fiscal, mas pouco se preocupa com a qualidade do que está sendo prestado. Então, eu acredito que a gestão pública ela tem que dar uma atenção para o educador. Falo desde do ensino fundamental, ou melhor, do ensino infantil, e para os professores do ensino fundamental, e aí no caso do Estado, nós vemos no ensino médio e as universidades que já nós vemos nas faculdades federais, infelizmente, um desperdício muito grande. Então, acredito que, falando mais do nosso município, que nós temos que preocupar com a qualificação dos profissionais e a capacitação, criar mecanismos que venham a dar criatividades a esses professores para que possam, dentro da área da escolarização, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Fala, a educação é dos pais e a escola ela escolariza, para que venha a dinamizar e trazer esses resultados dentro da ciência. Eu falo dessa separação, talvez eu seja muito redundante, porque infelizmente, até eu fui autor de um projeto, infelizmente não tivemos muito tempo para debate, aí veio a pandemia no ano passado, não conseguimos debater com mais amplitude a questão da escola sem partido, que é uma polêmica aí. Mas nós temos que fazer essa separação, porque infelizmente muitos dos professores acabam ocupando muito tempo querendo formar caráter do que formar profissional. E aí acaba essa invasão de competência e a qualidade de ensino se perdendo. Então eu acredito que é mais essa visão criteriosa, buscando dentro de cada matéria, de cada ciência, o aprimoramento dessa ciência, o aprimoramento do professor, do educador, de cada matéria, e dar para ele mecanismo, dar ao educador, ao professor, o mecanismo necessário, as ferramentas necessárias para que ele possa, dentro das suas atribuições, explorar o máximo de informações para transferir isso para o aluno. Tudo bem, pastor Ezequiel, um recado importante a todos os gestores públicos, né? Não apenas locais, mas como do Brasil inteiro. Não é apenas a alocação do dinheiro importante, mas o planejamento do uso desse dinheiro é fundamental. Isso não apenas com relação à educação, mas em relação às mais variadas esferas aí de necessidade das pessoas, né? Saúde, por exemplo, segurança e assim por diante. Pastor, falamos de família, um pouco de família, falamos um pouco sobre a escola. Se a gente inserir o jovem nesse contexto, né, a gente vai naturalmente chegar no ponto da perspectiva com relação ao futuro, que ela é primordial para o desenvolvimento do jovem. Então, que aspectos podem estar aliados à família, à educação formal, que possam gerar efetivamente maiores perspectivas para o jovem? Olha, a gente vive num mundo tão... Já no passado a gente falava que do mundo globalizado. Hoje, nós tivemos agora uma experiência que está aí correndo em todas as mídias, uma jovem de 17 anos, né, ela fez a sua formação, ela estudou em casa, e depois prestou um determinado vestibular, uma determinada universidade, e por umas questões burocráticas ou legais, né, ela não pôde ser aceita pela universidade. Mas eu acho que é bom para ela, né,
porque ela conseguiu algo até mais excelente, uma oportunidade que talvez não viria num curso normal da história. Então, eu acredito que a gente está, como disse, nessa globalização, a gente tem tecnologias de várias, o senhor está com um tablet na mão, tem, enfim, muitos recursos que temos para que o aluno possa ter um aproveitamento maior. Eu confesso não estar tão inteirado na legislação da educação, como que são as metas. Eu não me recordo do último plano estadual de educação que foi aprovado, é de 10 em 10 anos que ele é revisto, mas eu acho que tem que abrir as possibilidades. Eu acho que tem que o aluno ele tem que ter condições de ter acesso dentro das disciplinas de mecanismo que consiga a sair de dentro da sala de aula. Talvez eu não consiga me expressar o que eu gostaria de colocar, mas que de maneira que ele possa interagir com outras culturas. Como disse dessa jovem, ela teve essa oportunidade. E nós vemos que constantemente, hoje mesmo eu tive uma conversa com uma pessoa que ela estava falando sobre a sua cunhada, que está num país, e eles conversando sobre a situação do Brasil e a situação que estava, infelizmente, ela não tem vontade de voltar para o país. Isso para nós é uma tristeza muito grande. Nós temos jovens preocupando em sair do país, buscar culturas lá, buscar estudo, buscar a sua formação profissional fora, e quando se depara com a qualidade, se depara com a maneira didática que é tratada lá, ele já não tem mais vontade de voltar para o país. Então, eu acredito que tinha que ampliar um pouco mais essa política dentro do plano de educação, trazer fazer um aproveitamento melhor das tecnologias, das culturas que tem em outros países, para que o jovem possa, quando ele concluir a sua formação, ele estar capacitado, ele saber que ele pode servir tanto aqui, como ele pode servir num país mais desenvolvido, como ele pode estar apto para a determinada escolha, né, da sua escolha, a determinada formação ou a sua escolha profissional, determinada profissão da qual ele está buscando. Então eu acredito que tinha que abrir esse leque, ampliar, abrir discussões, fazer essa interação entre as culturas que a gente tem acesso, e hoje o acesso é muito fácil. Nós vemos que hoje nós temos um ministro de Ciência e Tecnologia muito capacitado, de fato, ele faz jus à pasta que ocupa, e nós vemos uma interlocução muito boa com Israel e com outros países, conforme diz, que tem essas tecnologias que pode, eu acredito que num futuro próximo, está inserido dentro do nosso currículo escolar, trazer essas culturas externas. Então, eu acho que essa política exterior, trazendo ela para a nossa realidade, eu acredito que vai abrir, vai tornar algo mais atrativo para os nossos jovens, essa maneira de enxergar a educação do nosso país. Muito bem. Pastor Ezequiel, estamos falando de aspectos relacionados ao bem-estar social, né? E nós temos que falar dos jovens, né, porque eles são o futuro, mas também não podemos nos esquecer dos idosos, que ajudaram a construir o que nós temos hoje, e que merecem dignidade e também perspectiva de algo na vida, por mais que a sua idade possa ser avançada. Então, sob essa mesma ótica da geração de perspectiva, como é que você vê que podem ser geradas perspectivas e através de que atuações podem ser geradas perspectivas para os idosos? É muito interessante a gente lidar com alguns idosos no nosso dia a dia, e a gente vê que quando o idoso ele se sente útil, ele tem, parece que algo que vai rejuvenescendo e trazendo a longevidade.
Então, nós temos que pensar em ações, não apenas o poder público, eu acho que aí é família, é a sociedade, é o poder público, ações que venham a valorizar o idoso naquilo que ele, dentro das suas limitações, né, compreendendo as suas limitações, mas dentro das características com que ele vinha desenvolvendo a sua vida profissional, na sua relação com a sociedade. Meu pastor sempre diz, né, que com o jovem ele tem a força, mas com o idoso, com o velho, ele tem a experiência. É muito mais fácil quando você pega essa experiência dos mais idosos e une com a força do jovem, você consegue ter resultados melhores. O jovem tem a força para fazer, o idoso tem a experiência dizendo, olha, já fiz desse jeito e não dá certo. Ou já vi isso e não dá certo. Então, eu acredito que se nós tivermos ações dentro da família, como disse, na sociedade, e o poder público também envolvido, em um canal, de alguma maneira, trazer essas experiências, ter uma linha de interação entre essa faixa etária que traz tantas perspectivas diferentes, mas que pode em alguns pontos ser convergidas, onde as pessoas possam procurar como uma consultoria de um idoso, um empresário, um agricultor, um professor, e os jovens ter condições de ter acesso a eles, para que eles possam compartilhar das suas experiências e ajudar na formação profissional de uma forma mais efetiva, errar menos, com o princípio de errar menos. Fazendo dessa maneira, eu acredito que o próprio idoso, ele vê tudo aquilo que ele lutou, batalhou, ele vê uma maneira de se sentir, continuar sendo útil para a sociedade e contribuir de maneira que, com certeza, formará uma sociedade muito mais amorosa, muito mais afetiva, muito mais compreensiva. Então, eu acredito que se nós conseguíssemos, de alguma maneira, criar ações de que venha pegar esta maturidade, essa experiência, e colocar à disposição da juventude, você conseguiria rejuvenescer, pelo menos de uma forma mental e da alma dos nossos idosos, e aí também, claro, dentro das suas limitações, e trazendo também o cuidado, porque às vezes, quando se trata de idoso, a gente se preocupa com a saúde física. A gente se preocupa, olha, precisa ter o acesso à medicação tal, do cardíaco, mas a gente não entende que às vezes ele quer ser útil. Ele quer continuar contribuindo. Só não tem as mesmas disposições físicas para fazer, mas ele pode fazer de uma maneira como um orientador para essa geração nova. Muito bem, pastor Ezequiel. Se rejuvenesce por um lado e se oferece experiência por outro. Muito importante esses dois pontos que o senhor colocou aqui. Pastor Ezequiel, obras sociais. Como que o senhor entende que projetos de cunho social podem integrar a sociedade em prol de objetivos e benefícios que possam aí gerar resultados positivos para todos? Legal. Acho que nós estamos vendo a família inserida em todos esses cenários, né? E nós vemos, até aqui em Amparo, alguns projetos sociais muito interessantes. Não tenho aqui procuração para defender, mas eu quero citar, porque é um projeto que é muito legal, entre outros, né? Mas quando se trata da criança, do jovem, o projeto Bem Bolado, desenvolvido pelo da Silva, onde ele traz pessoas de todas as idades, desde a criança, jovem, e os orienta na questão do esporte. Mas quando você traz esse jovem, essa criança, esse jovem,
para uma atividade esportiva de um cunho social, você envolve a família. Eu pude presenciar lá, no final da atividade, uma confraternização, lembrando dos aniversariantes do mês, e crianças que talvez em casa não teriam uma festinha de aniversário, não teriam um bolo, não teriam um refrigerante, e ali junto com todas as outras crianças e envolvendo também as famílias, ele pôde comemorar o seu aniversário. Esse e outros projetos são muito importantes para que ele traga o jovem para dentro, como coloquei lá na uma pergunta anterior, numa das minhas respostas, não colocando o ser humano como produto, mas de uma figura de linguagem. Você pega um indivíduo que talvez tem tudo para dar errado, talvez de uma família que vem já desestruturada, você pega ele, traz por um projeto social desse e você consegue construir, ou melhor, reconstruir um caráter que foi, talvez, por infelicidade, né, da família, por algumas intercorrências que aconteceram, ele pode ser reconstruído, resgatado. E é sabido, o poder público não tem braços suficientes para alcançar toda a população. E eu disse numa inauguração de um projeto social, alguns anos no passado, onde estava presente autoridades da segurança pública do Estado e do município também, eu disse na ocasião que aonde o poder público, onde o judiciário não consegue entrar, onde o executivo não consegue entrar, onde o legislativo não consegue entrar, mesmo o executivo, através do seu poder de segurança pública, não consegue entrar, um trabalho de ação social consegue. Então, ele consegue entrar e resgatar esses valores. Então, e trazer, talvez, a pessoa que está lá, às margens, ele consegue inserir para o meio e trazer de uma forma a valorizar aqueles talentos que ele talvez não sabia que tinha. Então, eu acho que é muito importante o serviço social, acho que é gratificante para a pessoa que presta essa atividade, que monta esta estrutura, não digo física, mas uma estrutura pedagógica para trazer de volta à realidade pessoas que estão, às vezes, esquecidas. Não porque o poder público a esqueceu, às vezes é porque não tem braços para alcançar. E a ação social, através dessas pessoas que têm um sentimento, um coração que não cabe dentro do peito, acaba o coração alcançando essas pessoas e trazendo, inserindo e fazendo dessas pessoas. E a gente tem vários exemplos disso, que aí eu passaria o resto da entrevista só falando desse tema. Mas é muito importante para fazer essa integração de uma pessoa que vive às margens, trazer ela para o meio, para o centro, de uma sociedade e assim ser valorizada com o devido respeito que ela merece. Pastor Ezequiel, existe um termo bastante popular, né? Oferecer o peixe ou ensinar a pescar. Que tipo de equilíbrio dentro desse termo o senhor entende que seria fundamental para que resultados do ponto de vista social possam ser melhor atingidos aí para a sociedade? Muito bem. Essa é uma questão que a gente lida constantemente com pessoas que nos procuram ajuda. Você vê que realmente precisa e a gente estende as mãos dentro do possível e ajuda, mas também diversas vezes são procurados por pessoas que aí você vê a recorrência, quer dizer, ela está ali sempre, mas não, ela quer o peixe, mas não quer a vara para pescar, mesmo quando há disposição de ensinar. No caráter social, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem feito algumas ações nesses dias, tempo de pandemia, a gente tem feito algumas ações e sempre temos que ter o cuidado, temos este cuidado de colocar pessoas mais próximas de nossa confiança para fazer uma triagem e ver qual é a realidade
da pessoa que está precisando, a gente ajuda, sem olhar sem fazer diferença entre uma pessoa e outra. Mas nós colocamos pessoas para fazer a triagem justamente para ver essa questão. Se a pessoa realmente está precisando de ajuda para sair da situação, ou se ela está acomodada, ela está gostando daquela situação, ela quer apenas ser sustentada naquela situação. Então, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter este cuidado, porque senão nós vamos estar cada vez mais formando pessoas nessa situação. Nós, além de não tirar a questão, nós vamos fazer este número de pessoas dependentes crescer. Então, como eu disse das ações sociais, uma escolinha de futebol, uma escola de informática, um balé, enfim, na área, seja cultural, seja esporte, nós temos essa sensibilidade de trazer a pessoa e fazer ela entender que ela tem que conseguir andar com as suas próprias pernas. Todos nós, um dia, precisamos de alguém para nos colocar de pé, precisamos que alguém desse o banho, trocasse a fralda, colocasse a comidinha na boca, mas isso nós fomos crescendo, o ser humano foi crescendo, desenvolvendo, criando força nas suas pernas, ao ponto de que veio a conseguir fazer todas essas necessidades, supri-las, todas essas necessidades, sem dependência. As ações sociais têm que ter esse foco, têm que ter este cuidado, porque, infelizmente, as demandas elas crescem. Infelizmente, elas crescem. E hoje você tem uma condição de ajudar determinada pessoa, e aí está vindo outra lá que nunca a gente vai conseguir alcançar, se essa não sair. Então, temos que criar situações em que o indivíduo que está sendo assistido, ele receba o que é necessário para que ele possa criar força e sair dessa situação. Eu fui, por um tempo, vice-presidente de uma casa de recuperação, o Carisma, e a gente tem uma relação muito próxima desde muitos anos. E às vezes é procurado, pastor, tem uma vaga lá no Carisma? Tal, a gente, claro, vamos trabalhar, vamos ver qual é a situação, quem é a pessoa e tal. E aí quando a gente pega o nome e tal, a gente vê que é aquela mesma pessoa que ficou um tempo, não quis cumprir o tempo, depois saiu, aí continuou na vida, depois pediu para voltar. Lógico, vamos abraçar, vamos ajudar as pessoas, mas nós temos que dar para ela a condição de sair dessa situação sem ficar na dependência, sem continuar na dependência. Trazer, de fato, uma libertação. Isso, no caso da dependência química, como na dependência social, na dependência de, não tenho emprego, não tenho renda. Vamos trazer algum aí, o poder público pode muito bem ajudar nessa situação, trazer cursos acessíveis a essa pessoa para capacitá-lo dentro do seu talento e inseri-lo no mercado de trabalho. Então, a gente tem que ter mais cuidado para que não venhamos sempre ficar fornecendo peixe e trazer a maneira como encontrar esse equilíbrio tem que ser são ações integradas entre poder público, entre família, principalmente a família, como disse, ela está inserida em tudo. Não tem como você pensar em qualquer ação onde se envolva o ser humano, a pessoa, sem que a família seja um dos pilares que venha sustentar esse indivíduo. Então, fazer ações integradas para que possa encontrar, de fato, olha, eu consigo identificar a sua qualificação, a sua capacitação e encaminhar você para o mercado, para a independência de você ser, de fato, um indivíduo independente, conseguir andar com as suas próprias pernas, conseguir ir lá e trazer o seu peixinho todo mês, no dia 30 ou no dia 5, para que você possa sustentar a si mesmo e a sua família. Então, acho que são ações integradas. Eu não consigo ver
de fato, apenas uma vertente só, uma só entidade trabalhando sozinha para conseguir isso. Ela é muito importante, mas ela precisa estar integrada com outras áreas, no caso do poder público e a família, para que acham um ponto de equilíbrio aí. Muito bem, Pastor Ezequiel aqui conosco no canal Educação e Business. Estamos falando de sociedade, de questões ligadas aos indivíduos, às pessoas. E um fator hoje bastante impactante na vida em sociedade são as drogas. Então, como é que o senhor avalia hoje a situação das drogas aí inserida na sociedade mundial? E o que o senhor entende que pode ser feito para minimizar esse problema, pelo menos? As drogas, o nome já diz, né? É uma droga. Infelizmente, é um tema que traz muita tristeza quando você aborda ele e vê que isso está enraizado numa sociedade de uma maneira tão complexa e sem escolher nível social. Normalmente falava-se de uma pessoa drogada ou dependente químico, falava-se de umas pessoas de baixa renda, de pessoas que não tinham uma oportunidade de emprego, enfim, que foram pessoas menos favorecidas em todos os aspectos. Mas não, infelizmente, a droga ela está inserida em todas as classes sociais. Ela não escolhe pobre ou rico, ela não escolhe, não faz acepção de pessoa. E nós vemos que, como eu disse, o poder público, ele vê as ações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a gente vê ações da Polícia Federal, um combate incessante contra o tráfico de drogas, mas o quesito que leva a pessoa, combate-se a causa, acaba se combatendo os efeitos, mas a causa que leva a pessoa às drogas, acaba, às vezes, não sendo perceptível. E a gente vê, inclusive, teve um desastre agora, acho que no sul agora, não lembro agora a cidade, infelizmente, onde uma pessoa entrou na escola, matou umas crianças e tal. Aliás, a cidade se chama Saudade, né? Saudade, isso. Saudade, a cidade. A cidade de Saudade, infelizmente, com uma fatalidade, uma tragédia que ali ceifou vidas de crianças e professores. Mas aí você vê na entrevista onde foi reportado pelo pai a maneira com que essa criança, com esse jovem, ele se relacionava dentro de sua casa, se isolava no quarto, os pais parece que não sabiam muito dos seus convívios, das suas ações, da maneira com que ele se portava tanto na sociedade. Ele trabalhava, vinha, mas sempre foi quietão. Professor, o que eu acho que tem que ser observado e tem que ser fortalecido é este vínculo familiar. Olha, eu estou sendo... De novo a gente... colocando a família. Volta para a questão da família. Volta para a questão da família. Então, assim, o vínculo familiar, eu digo isso porque hoje eu sou pai de 2 crianças lindas, abençoadas. Quais são os nomes dos seus filhos? Lívia, de 8 anos, e o Daniel, que ontem fez 11 meses. Poxa vida, parabéns. Obrigado, uma benção, minhas crianças. E assim, a gente vê desde a sua formação dentro do ventre. Quando eu estava, nós esperávamos, tive a notícia, né, da gravidez da minha esposa, da primeira filha, e foi aquela alegria, né? Eu já tive o cuidado, aí pela formação que a gente teve de casa, a religião, eu tive o cuidado a primeira coisa que eu comprei para minha filha, primeira coisa, quando eu soube que ela estava grávida, foi uma Bíblia, a Bíblia do bebê. E eu, sem ainda saber se era menino ou menina, eu lia a Bíblia do bebê, da maneira com que ela vem na didática
para crianças, né? Lia para a barriga da minha esposa. Ficava lendo. Depois, passado algum tempo, né, eu conversando com um amigo, e falei isso para ele. Ele falou, olha, é interessante. Uma psicóloga, em uma palestra, ela disse que o pai, ao chegar na consulta do pediatra, do seu filho já nascido de meses, e perguntou para o pediatra quando que seria, qual era o momento de começar a construir o caráter do seu filho. E aí o pediatra disse, você já está há 9 meses no mínimo, aí mais os meses de nascimento, atrasado. Se constrói o caráter do seu indivíduo dentro do ventre. Como eu disse, a formação do caráter, ela é subjetiva, são informações que vêm de fora, vai construindo o indivíduo. Então, o problema das drogas é um problema que está dentro do indivíduo, da ânsia ou por algo, da necessidade de algo, de se completar, ou por frustrações, por decepções, ou uma simples aventura que a gente vê. Então, nós vemos ações efetivas do poder público no combate do tráfico, no combate dos efeitos do que faz com que as drogas estejam aí. Mas a causa que está dentro do ser humano, que está dentro do indivíduo, a gente vê poucas ações. Tem, mas são poucas. Então, o que precisa, de fato, é construir essas alianças. Construir essas alianças, fortalecimento de vínculo e a valorização da família. Professor, infelizmente, com todo respeito às pessoas, algumas ideias a gente acaba não dá para respeitar. Mas as pessoas a gente respeita. Mas a deturpação do que de fato é a família, isso vem contribuindo para que essa se aumente, para que essa situação venha a sair cada vez mais do controle. Por quê? Porque o indivíduo ele precisa construir dentro dele as características, os pilares, e construir barreiras para as ações externas, essas influências externas. Isso se constrói desde, como disse, do ventre da mãe, até os 7 anos você consegue fazer o que quiser com o caráter da criança. Depois você vem aprimorando. E no caso de uma pessoa já, um jovem, uma pessoa adulta, trabalhar para resgatar é mais difícil, mas tem que trabalhar para resgatar a confiança, primeiro, nele mesmo e também na sua família. Restaurar esses vínculos, restaurar o vínculo. E aí não tem como falar dessa restauração, dessa regeneração sem mencionar e sem declarar essa dependência de quem construiu. Então, quem que construiu o homem? Então, quem construiu com perfeição. E ele tem a condição de dar as manutenções necessárias para reorganizar o caráter, reorganizar os sentimentos, reorganizar as emoções. Então, o fortalecimento de um vínculo entre família com o auxílio de Deus, com certeza nós só alcançaremos resultados. E, claro, essa ação concomitante com as demais ações, poder público, como eu disse, as associações, e, como disse também na resposta anterior, trazendo eles para a realidade, dando sempre a condição de se sustentar no caráter, valorizando a sua pessoa, a dignidade da pessoa, ela se sentir digna, ela se sentir uma pessoa que está inserida na sociedade, que ela pode contribuir para a sociedade com o seu trabalho, com a sua profissão. Então, são diversas ações que a gente precisa ter, mas todas elas integradas junto com a construção, com o fortalecimento do vínculo familiar, liberando perdão, se tiver, porque muitas vezes acontece as famílias, gerar os desentendimentos e isso acaba
saindo até tragédias, mas as pessoas sendo orientadas a compreender umas às outras, a perdoar umas às outras e viver, saber que ela é um indivíduo, ela precisa viver em sociedade, ela precisa estar se relacionando com outros indivíduos, mesmo que tenham ideias diferentes, mas que precisam ser respeitadas. Ela precisa ser respeitada, mas também precisa dar ao respeito. E aí você vai construindo uma sociedade que vem criando essas barreiras para as drogas, para tudo que vem junto com isso, né? Pastor, o senhor falou, né, muito em integração. Eu acho que esse termo, em tempos atuais, ele é muito relevante, bastante importante. Como é que o senhor enxerga a possibilidade da integração das religiões em prol do bem social comum, né? Cada uma, é claro, pregando a sua forma, conforme suas crenças, mas integradas em prol do indivíduo, em prol da sociedade, em prol da melhora do mundo em geral. Interessante. Há uma resistência muito grande quando se fala da integração das religiões, e eu compreendo isso, uma questão teológica, questão litúrgica, e isso realmente tem que ficar cada um no seu quadrado, né? Não invadindo a questão da liturgia de uma determinada religião, dos conceitos doutrinários, mas quando se fala em sociedade, quando se fala principalmente em assistência social, eu acredito que toda a união de esforços, toda essa integração, né, é a palavra que nós estamos usando, ela é importante. Eu acredito que hoje nós temos uma ação em andamento, né, estamos trabalhando junto com a ação Amparo Solidário, né, ou Solidário Amparo, agora me fugiu aí. Mas, enfim, essa ação ela está integrando vários setores da sociedade, não apenas a religião, mas de fato tem a religião católica, tem o Conselho de Pastores do município, tem a Associação Comercial, pensando no bem da nossa sociedade. Então, acho que é muito importante essa união. Eu acho que há possibilidade, é possível isso, sem que... Nós participamos até presencialmente, se não me engano, até 2019, depois 20, por causa da pandemia não foi possível, do Você e a Paz, né, junto uma ação que é desenvolvida pela Química Amparo, mas especificamente pela dona Ana Beira, né, e sua família, e que vem trazer mensagens que venha motivar, conduzir, impulsionar o indivíduo a ter a paz. E ali nós vemos 3 religiões distintas, de formações teológicas diferentes, mas sempre participando e dando. Eu não vejo isso como um ecumenismo, eu vejo isso como essa integração para objetivando o bem comum, o bem do indivíduo. Então, separar o que é a integração social do que é o ecumenismo ou a liturgia de cada uma. Então, eu acredito que se conseguirmos entender isso e compreender que unidos nós alcançaremos objetivos melhores, tem uma frase que fala: sozinho, nós não somos tão bons quanto somos em conjuntos. Então, assim, se entendemos que se nós unirmos as nossas forças para assistir o menos favorecido, assistir a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, assistir a sociedade, mesmo que não esteja em situação de vulnerabilidade, mas que está em uma situação e que precisa ser assistida, e nós abrir canais, abrir caminhos para que essa pessoa possa alcançar esses objetivos, eu acho que é válido, é importante e é possível. Acho que é possível, sim. Tudo bem, pastor. Acho que fica uma mensagem nessas palavras, né? Não necessariamente com esses termos com os quais eu vou colocar, mas e com basta a intolerância, né? De maneira que nós precisamos rapidamente caminhar
para um processo de integração baseado no respeito, né, mútuo, para a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Acho que esse é um ponto extremamente fundamental dentro das palavras aí que o senhor coloca. Pastor, qual o papel da política? O senhor foi vereador aqui em Amparo. Né? Qual o papel da política dentro de todas essas questões que foram abordadas pelo senhor? Olha, é complicado, né? A política não é ruim, a política não é má. A política, ela é uma plataforma de governo, é uma plataforma de uma relação entre poder e domínio, que o próprio Deus instituiu isso. Quando ele criou o homem, ele disse para Adão, dominai sobre os peixes, sobre as... Então, essa relação de domínio, de poder, Deus instituiu. Então, há sempre alguém em eminência e um povo a ser liderado. Então, acho que é muito importante. O que precisa aí, nós falamos tanto de integração em determinadas ações, mas o que nós temos visto nesses últimos dias aí é a interferência. A integração, como eu disse, na questão das religiões, ela não pode haver interferência entre uma e outra. O poder público, ela tem que compreender que as políticas que eles têm que propor têm que ser a nível social, de trazer resultados e cuidar da população com as assistências que lhe competem. Mas quando há uma interferência do poder público em atribuições da família, atribuições do indivíduo e das suas liberdades, dos seus direitos, aí começa a complicar. Então, assim, eu acredito que a política ela tem que ser conduzida por agentes que realmente consigam fazer essa separação do Estado, o que é do Estado, da família, o que é da família, e do indivíduo, ele seja do indivíduo, são os seus direitos. E quando, aí, a recíproca também é verdadeira, quando um invade o outro também, ela tem que ter essa moderação, tem que ter uma interlocução para que haja essa moderação e haja de maneira pacífica, né? Cada um trabalhando em prol de um todo. Eu acredito muito, como a própria Bíblia diz, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, acredito que Deus ele constituiu autoridades para conduzir, né, seja um município, um estado ou uma nação, de maneira a convergir o bem e trazer a igualdade de direitos a todos. E acredito que os governantes entender essas suas atribuições e trabalhar com foco dentro do seu quadrado, eu acho que é muito bom, consegue integrar tudo, fazer aí sim a integração, como diz, integração não é interferência, consegue fazer uma integração com o todo, trazer família, trazer associações assistenciais, trazer o indivíduo para, olha, vamos construir uma sociedade igualitária, uma sociedade que venha trazer uma expectativa de futuro para os nossos filhos, de maneira que, quando nós passarmos, nós vamos deixar uma cidade, um estado, um país habitável. Né? Um mundo melhor para todos. Para todos. Pastor, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, mas eu tenho uma última pergunta antes de abrir aí para as suas considerações finais aos internautas. Pastor, como que o senhor está vendo hoje, no aspecto prático, a política em Amparo? E se o senhor pretende aí pleitear novamente aí um cargo público para continuar auxiliando aí aos amparenses nesse sentido? Muito bem. Olha, todo início de uma nova gestão, assusta um pouco alguns, renova a esperança em outros, expectativas são atendidas em outros. Então, o momento que nós vivemos é um momento difícil. Eu acho que qualquer gestor, que em todos os municípios de qualquer lugar do mundo,
que iniciou a sua gestão em meio ao fogo cruzado do coronavírus, está enfrentando dificuldades. Então, é difícil você fazer uma avaliação e até mesmo comparativos. Acho que não tem como comparar a atual situação com situações anteriores, porque, pelo menos na minha idade, a nação nunca passou por uma situação dessa. Eu vejo com expectativas. Eu acredito que temos que dar tempo, temos que dar tempo para os nossos representantes que estão tanto no executivo quanto no legislativo, para que eles possam até mesmo se encontrar melhor, conseguir ver que de fato as suas expectativas de servir, se realmente elas foram viáveis, aquilo que eles projetaram para os seus mandatos, se realmente é possível realizar essas promessas, enfim, esses sonhos, esses projetos. Então, eu acredito que a única observação que eu faria, que isso já não independe de tempo, acho que de mandato em tempo, é que nós temos aquela questão de atribuições. Hoje, nós temos uma Câmara Municipal e um Poder Executivo, uma Prefeitura. Eu analiso isso, falamos muito de associação, como se fosse uma associação. Suponhamos que o município de Amparo fosse uma associação Município de Amparo. E dentro dessa associação é eleita uma diretoria para organizar essa associação, onde tem uma diretoria executiva, que é representada pelo prefeito, e tem o seu conselho fiscal, como toda associação tem, que é representado pela Câmara Municipal. O Poder Executivo, ele executa o orçamento, os serviços que são prestados para a população. As suas expectativas são transformadas em serviços e a população são atendidas. O Conselho Fiscal, ele é eleito para fiscalizar a execução desses serviços. Ele é eleito para verificar se realmente o plano de trabalho, aquilo que foi... Porque quando um grupo político, um prefeito, ele é eleito, foi pelo currículo que ele apresentou à população durante a campanha. E a população gostou do seu currículo e o contratou. E contratou um agente fiscalizador para que ele cumpra. Olha, ele prometeu esse currículo, então cobre ele para que ele cumpra com essas atribuições, com essa experiência que ele apresentou, ele exerça de maneira com que ele prometeu na campanha. Então, esse é o papel do agente legislativo. Não só isso, mas também fiscalizar a execução do seu orçamento, fiscalizar com o olhar dos seus representados, com a expectativa dos representados, o representante ele tem que avaliar a situação. E nós estamos vendo que passa ano, passa mandato, e há menos, cada vez menos uma ação de maneira fiscalizadora por parte da Câmara. Então essa é uma preocupação, mas está muito cedo. Nós estamos 5 meses, 4 meses, acho que está muito cedo. Eu acredito que eu torço para dar certo, eu torço pelos nossos gestores, torço pelo legislativo, para que porque há uma diferença em ser oposição do que ser um fiscalizador. Eu sou teu amigo, a gente tem um bom relacionamento, uma boa amizade, mas a partir do momento que você comete um erro ou alguma coisa que eu não concordo, eu tenho que ter a liberdade de poder te falar, olha, aqui você está extrapolando, ou você está sendo negligente, ou aqui essa visão não é aquela que desejada por aqueles que te colocou aí, com liberdade. E dizer não na hora certa, falar o sim na hora certa, desde que seja justificar os seus pontos de vista. Então a preocupação, porque eu tive essa experiência de 8 anos no Legislativo, como presidente da Câmara Municipal, infelizmente isso é muito desejado pela população, mas pouco
conquistado, pouco retorno disso tem a população dessa ação de fiscalização. Então eu acredito que, mas está muito cedo, vamos avaliar. A minha expectativa, eu acho que também é uma situação muito cedo para mim avaliar. Eu estou num momento sabático, então descansando um pouco. A eleição passada foi um enfrentamento pesado, né? Muitas conturbações que surgiram durante o mandato. Infelizmente, é uma coisa muito triste na nossa política. E aí já não é só município. Não basta eu mostrar, fazer a minha luz brilhar e trabalhar para que ela brilhe e seja mais notada do que a sua. Não, eu tenho que apagar a sua para que a minha brilhe. Então, isso infelizmente na política, não é nem na política local, é na política, em tudo onde nós estamos vendo isso no Estado, estamos vendo isso na União. Então, eu faria um apelo para que possam se debater ideias, possam se debater projetos, possam se debater propostas, e não se debater o caráter do indivíduo. O caráter do indivíduo, ele deveria fazer uma avaliação e nem ser candidato. E a população vai saber escolher. Então, infelizmente, isso desgasta muito, e a população perde, porque ela não consegue avaliar a proposta. Ela fica olhando, avaliando se esse é bonzinho, se o outro é mau. Se esse dá, o outro não dá. Aí fica difícil. E aí há propostas. E o serviço que será prestado? Então, isso que é muito frustrante na política. Como eu disse, eu estou num momento sabático, acho que eu vou avaliar um pouquinho mais, tem tempo. Curtir a família, não é, a pastor? família. E aí essa resposta eu te dou uma outra oportunidade. Tem uma outra entrevista. Ok, pastor Ezequiel, suas considerações finais então aos nossos internautas. Maravilha. Eu quero primeiramente agradecer ao Grupo Unicep por ser uma grande parceira do nosso município. Tem sido bem prestativo. Todos os anseios onde envolve a universidade, a Unifia, elas são bem recebidas e quase sempre atendidas pela Unifia. Então, quero agradecer aos mantenedores, na pessoa do pró-reitor administrativo, professor Fábio, e também agradecer por este canal, por essa oportunidade de poder expor aqui um pouco da minha pessoa. Acho que é muito importante isso, como agente público que eu fui, ter essa oportunidade de se expor, de mostrar quem realmente é o pastor Ezequiel. Eu agradeço essa oportunidade, o professor Alexandrão tem aberto, nos convidado, e dizer aos nossos ouvintes que estão também acessando via o YouTube, os canais que são aqui da Unifia, que acreditem no futuro. Esse momento que nós estamos passando, ele vai passar de fato. Nós estamos passando, nós não estaremos estagnados nessa situação e nós vamos vencer. E a nossa esperança tem que estar sempre voltada em Deus, porque é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Então, que possa cada um de nós ter essa convicção de que a nossa esperança, as nossas expectativas não podem ser depositadas em governantes, não pode ser depositado em homens, mas sim em Cristo Jesus, porque Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E Ele tem sim a cura que o mundo precisa, tanto para a alma quanto para a mente. E principalmente também para o corpo Ele também tem. Mas o que Ele mais quer te curar é a tua alma, teu coração, para que você possa encontrá-lo um dia. Bom? Então eu deixo aqui esse recado. Que Deus abençoe, meu muito obrigado, professor Alexandrão, muito obrigado à Unifia, na pessoa do professor Fábio, e que nós possamos sempre fortalecer essa parceria, e a Unifia sempre está pronta para servir a nossa cidade como tem feito. Nossa gratidão. Nós que agradecemos, pastor Ezequiel, muito obrigado pela sua presença no canal Educação e Business, e, é claro, muita saúde para todos nós. Muito obrigado, pastor Ezequiel, canal Educação e Business.
E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unize.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Vem estudar no Unifia, você vai transformar o seu futuro. E não se esqueçam, se cuidem, vamos nos cuidar a todos. Até a próxima entrevista.